Olá, meu nome é Gabriela Braga e eu sou psicóloga. Hoje a análise do filme será John e June, de 2005, dirigido pelo diretor James Mangold e estrelado pela atriz Reese Witherspoon e pelo ator Joaquin Phoenix. O filme conta a história, do casal, de como eles se conheceram, até o momento que a June aceitou o pedido de casamento do Johnny. Eles são um dos casais mais famosos do country americano. Uma curiosidade sobre o filme é que ele concorreu ao Oscar de melhor atriz e melhor ator, e a Reese acabou levando o Oscar de melhor atriz. Como é uma análise do filme, eu vou estar entrando na parte dos spoilers, tá? Então, se você não assistiu, eu indico que assista o filme ou pule, até a parte que acaba aqui a zona de spoiler do filme. Tá bom? Assistindo novamente esse filme, ele conta muito mais sobre o John do que a June, A June, na verdade, até parece uma coadjuvante ali na história do Johnny Cash. Ela aparece só em alguns momentos, contando alguns aspectos da vida dela, e o filme traz um enfoque mais na vida do Johnny. Então, o filme começa ali na infância dele, mostrando como que é a relação do Johnny com seu irmão Jack, que eles eram muito próximos, e acabou acontecendo uma tragédia, um acidente, e o Jack acabou sendo cortado, quase, na verdade, foi partido ao meio por uma serra, e o Johnny carregou essa culpa, assim, por muitos anos da vida dele, Existem relatos que contam que até ele idoso, assim, falava que esperava encontrar o Jack no céu, Essa situação trágica se percebe no filme que marcou a vida do Johnny, ali no comecinho também do filme mostra a relação dele com o pai, essa relação conturbada, que tem aquela fala do pai muito pesada pro Johnny, dizendo que Deus parecia ter levado o filho errado. Então, são situações que você vê que alguns comportamentos futuros do Johnny pode ter uma origem, nesse trauma que ele viveu nessa infância. Depois o filme já mostra ele mais adulto, assim, ele serviu à Força Aérea. E também depois mostra ele com a sua primeira esposa, a Vivian, Sua primeira esposa com a qual ele foi casado durante 12 anos e teve 4 filhas com ela. No filme eu acho que mostra só 3, mas ele na vida real teve 4 filhas. O Johnny desde pequeno, assim, parecia que gostava de cantar, Tem até aquela cena que ele fica ouvindo, a June Carter, quando era criança. Porque a June sempre foi famosa, Ela, sua irmã e a sua família sempre cantaram e foram conhecidos no ramo musical. Depois, então, já de adulto, ali já casado com a Vivian, ele tenta mostrar, entra numa gravadora para mostrar suas músicas. O dono da gravadora acaba pedindo para ele cantar uma música mais autoral, porque as gospels, não, que eram as músicas que o Johnny mais cantava, já não estava tão em alta. Então, o Johnny começa a mostrar as composições que ele havia feito na época da Força Aérea. E aí, então, ele e o seu grupo musical conseguiram gravar um disco e começaram, assim, a fazer sucesso. Estava passando por uma situação muito complicada, no começo, ali antes da fama, mas depois que fez a primeira gravação, ele decolou e o filme mostra que ele comprou uma casa, conseguiu oferecer um bom suporte ali para a família dele. O casamento do Johnny Cash e da Vivian tinham papéis muito estabelecidos, como ele começou a cantar muito, a fazer muitos shows, ele quase não ficava em casa, quase não podia participar da vida da sua esposa e das filhas, e ficou ali um casamento muito marcado pelos seus papéis, A Vivian cuidando das filhas e da casa, enquanto o Johnny provia a questão financeira para elas, um papel ali num casamento típico dos anos 50, que eles formavam. Junto com a fama, o Johnny também começou a fazer uso, de drogas e álcool e começou a se viciar, Ele fazia uso de anfetamina e outros comprimidos que aparecem no filme. Junto com isso, o casamento dele foi ficando cada vez mais distante, eles cada vez mais desconexos.
e o Johnny acabou traindo ela diversas vezes, como mostra no filme. Então, depois que ele já estava com a carreira começando a ficar encaminhado na carreira dele, ele conheceu a June, né, num show, e a partir dali eles começaram a ter uma certa relação, né? Começaram a cantar juntos em alguns lugares, né? E até que um começou a participar mais da vida do outro, conhecer mais um ao outro. E o Johnny, desde criança, ele sempre teve uma queda pela June, e quando ele conheceu ela, isso ficou mais aflorado. Mas assim como o John era casado quando conheceu a June também estava casada com seu primeiro marido, né? A June foi casada 2 vezes, né? E o John conheceu ela ali no primeiro casamento, onde a June teve sua primeira filha. Depois se separou, ficou um tempo sozinha, casou de novo, teve sua segunda filha e depois se separou novamente e ficou solteira. E nesse período, o Johnny ainda casado com a Vivian, naquela mesma situação, né, bem desgastante, né, o casamento dos dois. E por fim, quando a June já estava separada do seu segundo marido, o Johnny chamou ela para fazer uma turnê, né, juntos. Foi uma situação que no filme mostra que foi meio complicado, porque a Vivian, ela estava desconfiada, já que o John tinha um interesse muito claro pela June e que era um interesse correspondido. Então ela tinha muitos ciúmes e ali também o casamento dele já estava indo de mal a pior e onde eles acabaram se separando, né? Aí o Johnny fica muito mal durante aquela separação, foi uma separação delicada, ficou distante das filhas. E aí tem aquela cena do próximo final do filme, que ele tá almoçando, né? Ele convida a June e a família dela para almoçar junto com a família dele. Ele e o pai dele acaba discutindo, né? E o pai dele toca na ferida de que ele não conquistou nada ou que ele não valorizou nada porque ele estava sem a esposa e sem contato com as filhas. E aí o Johnny fica bem mal ali e a June vê aquela situação e ela tenta ir embora com a mãe e a mãe dela aconselha ela, né? Que a June não quer se meter naquela situação ou estar mais envolvida com o Johnny e a mãe dela fala para ela, né? Querida, você já está lá embaixo, né? Naquela cena em que o Johnny tá tentando mexer no trator. A partir dali, a June começa a tentar ajudar o Johnny na reabilitação dele. E aí o Johnny começa a receber muitas cartas de presos, né? Que ele começou a receber muitas cartas desses fãs. E aí ele teve a ideia de fazer um show dentro da cadeia. Não foi muito bem recebido pela gravadora, né? Pelo pessoal que ele trabalhava, né? E uma outra questão do Johnny Cash, que ele é conhecido também como o Homem de Preto, né? Essa coisa meio do luto, né? Que aí acho que no filme mostra 2 vezes ele repetindo essa fala, né? No comecinho da carreira dele e nesse momento que ele quer fazer o show na cadeia, que perguntou para ele se ele vai pro enterro e ele sempre fala, talvez eu vá. Então você vê essa questão dele com essa questão da perda, uma certa identificação com aquelas cartas que ele recebia, né? Porque o Johnny Cash ele canta muito sobre redenção, né? E a cadeia, pelo menos a função dela é fazer a justiça e a pessoa cumprir o tempo que fica presa para depois tentar se ressocializar e voltar para a sociedade, né? Então, como ele canta sobre redenção, ele vai, né, ele vai até a cadeia, contrariando a assessoria, faz esse show que fica muito marcado. Ele fica pedindo a June várias vezes em casamento, né, depois que ele tá solteiro, e ela fala vários nãos para ele. Mas acho que essa demora da June para aceitar o pedido de casamento é porque antes deles serem um casal, eles foram amigos, né? E a June conhecia as fragilidades do Johnny, os defeitos, né? A história dele, ele é dela. Então ela sabia que teria que abraçar toda essa história dele, todo o lado bom do Johnny, né? E o lado ruim também.
Então, onde ela aceita, no final, né, do filme, aceita casar com ele, e eles ficam juntos por 35 anos. E eles têm um filho, né, o John Carter Cash, e formam a família deles, né, com as filhas dela, com as filhas dele e com o filho que eles tiveram juntos. Em 2002, né, um ano antes da June morrer, né, o Johnny gravou uma música que ficou muito famosa, Nine Inch Nails, né, Hurt. Eles comporam, era deles essa música, e aí o Johnny regravou e fez um clipe muito bonito, uma letra muito forte que também fala sobre redenção. A June participa do clipe. Eu acho que foi a última música, né, o último trabalho assim que fez muito sucesso, entrou para a história, né? Então, tem até um boato que a banda, né, do Nine Inch Nails fala que nem é mais deles essa música, se tornou a música do Johnny Cash, porque casou muito bem a letra, o som com a voz dele, né, e com a interpretação dele na música. Essa música até toca no filme Logan, uma música muito forte, muito bonita. Em 2003, a June falece devido a uma complicação de uma cirurgia cardíaca, e 3 meses depois o Johnny falece devido a diabetes. Os dois durante a vida trabalharam juntos, construíram sua família, sonharam juntos e partiram também praticamente juntos. Bom, o primeiro vídeo que eu subi aqui no meu canal eu falo sobre namorados para sempre, né, e complicações de relacionamentos longos, né. Lá, uma das problemáticas que eu abordo de um relacionamento longo é a questão da gente depositar no outro expectativas e a necessidade que o outro salve a gente de quem a gente é. Como, às vezes, essa necessidade que o outro, de depositar no outro toda a minha felicidade, ela pode ser algo muito perigoso, né, para o relacionamento. E no filme eu mostro que como que vai encaminhando para uma acomodação muito grande aquele relacionamento, que eles vão se distanciando, se desconectando e por fim acaba terminando. Aqui nessa história verdadeira de amor, os dois ficaram juntos, né, até o fim, porque os dois construíram coisas juntos, né, construíram sonhos, planos, trabalhos. E é muito bonita, porque essa história verdadeira de amor mostra muito que às vezes é aceitar o outro da maneira que ele e o outro aceitar a gente da maneira que nós somos, né? E da maneira que a gente também e aquilo que a gente vai se tornando. Então, amar o outro pelo que ele é e o que ele vai se tornando e acompanhando essas mudanças. E querer estar junto, porque o outro vai errar, o outro vai ter defeitos, mas juntos, né? Um querendo cuidar do outro, um querendo estar junto com o outro, faz com que um relacionamento possa perdurar com qualidade. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Se você ficou até aqui, se você gostou, comenta, né, quais conteúdos você quer ver mais também, o que você achou do filme, o que vocês acham da história do Johnny Cash e da June Carter. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.